Graças a Deus. E o tema da nossa palavra hoje é: tem que ter um jeito. Você pode repetir essa frase comigo? Tem que ter um jeito. Fala para o seu vizinho, mas daquele jeito que você costuma dizer, fala, tem que ter um jeito. Eu quero que você saia daqui hoje com a palavra e com essa inspiração dentro de você. Se nós lermos o versículo 20, ao contrário, você vai ver que, conforme o que damos de poder a Deus em nós, já começa. Quando nós falamos de Efésios 3:20, nós ficamos, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós estamos nos referindo ao Senhor. Mas todas as vezes que nós terceirizamos aquilo que é a nossa parte, o ciclo não se completa, porque tem que ter o ponto de origem para algo que vai ser completado depois. Então, quando nós falamos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, ok, Ele é, mas qual é o ponto de origem para que Deus possa fazer infinitamente mais? Por isso que, se nós lermos o versículo 20, ao contrário, de trás para frente, você vai ver que, conforme o poder que eu dou, conforme o poder que opera em nós, aí sim, de acordo com o que pensamos, e então nós pedimos, aí Deus é poderoso para fazer. Percebe? Deus é sempre poderoso para fazer, mas Deus precisa do seu ponto de conexão na terra para que você possa dar autorização para que Ele faça. Senão nós não precisávamos nem existir. Deus o tempo todo ficaria fazendo as coisas. Então a vida traz as necessidades e nós nos apresentamos a Deus pedindo as respostas. A vida nos traz a necessidade espiritual e nós nos colocamos em adoração a Deus. Então o ponto de conexão do poder de Deus nos céus, na terra, é a nossa vida. Nós somos o fio terra de Deus, consegue perceber dessa forma? Por isso que a Bíblia diz que Deus procura homens para colocar entre a brecha, entre Deus e os homens. Por isso que Jesus Cristo veio para fazer a ponte entre Deus e os homens. Por isso que nós costumamos dizer que nós somos o Jesus mais próximo das pessoas, porque nós falamos daquele a quem representamos. Então nós somos o ponto de conexão de Deus. Jesus ensinou, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, para que a vontade que há no céu, para aquilo que há no céu venha até a terra, Jesus disse, vocês precisam aprender a orar assim. Vocês precisam ser o ponto de conexão para que o impossível de Deus aconteça. Por isso que eu quero trazer esse versículo de trás para frente, porque senão nós ficamos só com Deus, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém, aleluia, Ele é, mas como está o poder dEle em você? Conforme o seu poder que opera em mim, e conforme o poder que opera em mim, conforme aquilo que eu peço. E o que você pede? E o que nós pedimos? Por isso que nós precisamos entender, eu quero falar sobre isso com você. Não depende somente do que Deus pode fazer. Depende também da sua busca na terra. O seu milagre, a sua bênção, o seu sonho. Não depende apenas, exclusivamente do que Deus pode fazer. Porque Ele pode fazer infinitamente mais. Mas precisa do seu ponto de conexão na terra, dizendo para Ele o que é que você pensa, o que é que você espera. Depende do seu ponto de conexão a Ele, dizendo, Senhor, o poder que opera em mim é o poder daquele que crê, daquele que a autoridade de Jesus está acima de toda a autoridade da minha vida. Então nós precisamos ligar estes 3 pontos. Por isso que quando os impossíveis acontecem na nossa vida, nós temos que pensar, tem que ter um jeito. Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mas nós aqui na terra temos que descobrir o jeito
de fazer isso se cumprir na nossa vida. Diga comigo, Deus pode fazer, mas tem que ter um jeito de eu ser esse ponto. Percebe? Tem que ter um jeito, Deus. Aonde é que está o milagre que você precisa? Qual é a bênção que você precisa? O que é que você tem pensado? Eu nem penso direito, eu deixo para Deus. A Bíblia diz que é conforme o que você pensa, que é conforme o que você sente, que é conforme o poder que está em você, que Deus vai fazer infinitamente mais. Então nós precisamos de conhecimento, nós precisamos de sabedoria, nós precisamos entender a ordem das coisas. Por isso que nós precisamos estar o tempo todo indagados. Tem que ter um jeito. Coloquei 3 pontos aqui, que são os pontos que o apóstolo Paulo já fazia. Ajoelhar, procurar e expectar. Diga comigo, ajoelhar, procurar e expectar. Está na expectativa. No versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, a quem toma o nome toda a família, tanto no céu quanto na terra. Paulo já diz, eu me coloco de joelhos. Paulo nesse momento estava encarcerado em Roma. O povo em Éfeso estava passando por 3 conflitos. O povo em Éfeso, eles estavam envolvidos com ídolos, eles estavam envolvidos com filosofias, com indagações da vida, e eles estavam envolvidos com questões sexuais irregulares. E o apóstolo Paulo preso, e o povo de Éfeso se perdendo. O que Paulo pensou? Tem que ter um jeito. O povo está se perdendo lá. Estão lá em Éfeso, eu estou preso aqui, tem que ter um jeito que eu consiga levar um recado para despertá-los a voltarem para o prumo. Paulo encarcerado pensou, tem que ter um jeito. E o que ele fez? Ele se ajoelhou e ele orou e ele buscou a parte infinitamente mais de Deus. Só que depois ele procurou como ele poderia levar aquele recado. Então ele disse, alguém tem um pergaminho aí? Alguém tem alguma forma de escrita? Alguém tem uma pedra? Alguém tem uma lâmina? Alguém tem um tinteiro? Paulo procurou formas de fazer com que a necessidade daquele povo fosse suprida. Diga comigo, ajoelhar, procurar e expectar. E Paulo mandou a carta. E Paulo continua dizendo, eu espero, eu rogo-vos, pois, que vocês deis crédito à minha palavra. Paulo orou, Paulo procurou a forma de resolver aquela necessidade e Paulo ficou na expectativa. Tudo que é extra, é longe, é de fora. Êxodo quer dizer que saíram. Expectativa é um pouquinho diferente de esperar. Você fez algo, estou esperando que aconteça. A expectativa é como se você olhasse de fora, é como se você olhasse de longe da situação e dissesse, vamos ver lá se vem o resultado. Eu estou na expectativa. Paulo dizia, estamos na expectativa da vinda de Jesus. Ninguém sabia como, ninguém sabia de que jeito, mas eles estavam na expectativa. O que é um espectador? É alguém que está olhando de fora. Você precisa ajoelhar, crer, confiar e pedir na parte de Deus. Mas você precisa procurar as formas de onde estão as bênçãos, os milagres, as respostas, os sonhos. E depois você tem que ficar na expectativa. Não, eu já orei por isso, eu confio nisso. A palavra de Deus diz isso. Ah, mas se depender da minha esperança, as coisas estão meio complicadas. Elas estão. Mas eu estou na expectativa de que aquilo que eu orei, aquilo que a promessa me diz, aquilo que a palavra me garante, há de se cumprir. Meus olhos podem não ver alguns dos milagres que eu peço, mas eles podem se cumprir na minha próxima geração, na próxima geração e na próxima geração. O que nós precisamos entender é que
tem que ter um jeito. Se Deus pode fazer, se eu creio, então eu preciso encontrar o jeito. E quando aqui o versículo Paulo está dizendo que é conforme o que pensamos, conforme o que pedimos, você precisa de conhecimento. Você precisa saber o que é que você pensa, para saber o que é que você pede. Ah, eu estou esperando que Deus me dê a cura. Qual é a sua enfermidade? Vai no primeiro médico, vai no segundo médico, vai no terceiro médico, vai consultar o Google, vai consultar quem já passou por isso, vai buscar conhecimento. Porque se você não tiver pensamentos bons, pensamentos armazenados, pensamentos com conhecimento, você vai pedir o quê? Por isso que tem que ter um jeito. Tem que ter um jeito de eu descobrir como se resolve isso. Por isso que nós precisamos não só ajoelhar e não só estar na expectativa, mas nós precisamos também procurar. Você precisa fazer a sua parte para as mudanças que você espera que aconteçam na sua vida. Como eu não sei o que fazer? Então você vai estudar, você vai pesquisar, você vai consultar. Mas eu preciso descobrir, a luz tem que entrar, eu preciso saber como eu melhoro isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele pode fazer infinitamente mais o que eu penso e o que eu peço. Então eu preciso saber o que eu vou pensar, eu preciso saber o que eu vou pedir. Se você não sai dos pensamentos intrusivos de derrota, se você não sai dos pensamentos intrusivos de perda, de medo, de coisas ruins, é uma luta, porque você pede para Deus fazer algo, mas você sente outra coisa. Então você precisa ajustar seus pensamentos e dizer, não, eu vou trabalhar meus pensamentos, porque eu preciso saber o que pensar, para eu saber o que pedir, porque o poder dele opera em mim e eu confio que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então tem que ter um jeito. Por isso que o apóstolo Paulo falava, eu me coloco de joelhos, e eu estou procurando formas de fazer o recado até chegar a vocês, e eu estou na expectativa de que dê certo. Diga comigo, ajoelhar, procurar e ficar na expectativa. Então, não dá para você ficar perdido no nada, buscando algo do nada que Deus faça. Porque deixa eu te explicar uma coisa, quando Deus tem que fazer e Deus vai fazer, Deus não precisa do que a gente pede. Deus não age só quando a gente pede ou só quando um crente ora. Deus age pela sua misericórdia em infinitas formas e quando Ele quiser. Amém? Deus não age. Se Deus respondesse só a oração do justo, o que ia ser dessa terra? Deus responde. Deus responde orações de gente até que não sabe como ora. Deus responde, Deus faz. Mas aquilo que for a nossa parte, Deus faz. Deus te abençoa com um trabalho. É propósito de Deus. Está certo que tem uma janela aberta para você prosperar. Isso é certo. Mas qual vai ser o seu trabalho? Como você vai buscar esse trabalho? Como você se prepara para esse trabalho? É a sua parte, é o seu ponto de conexão com o infinitamente mais do que Deus pode fazer. Deus tem promessa de um relacionamento, de você formar família? Deus tem. Claro que Deus tem. Mas como isso vai acontecer? Qual é a forma que você tem procurado? Onde você tem procurado a pessoa para o seu relacionamento? Onde você tem se envolvido? Com que tipo de pessoa você tem se envolvido para que seja alguém possível do seu relacionamento? Então eu preciso fazer a minha parte, eu preciso estar em ambientes bons, eu preciso saber a minha forma de me relacionar, às vezes no seu trabalho. Eu não consigo ter relacionamento com ninguém. Todo mundo me acha estranho no meu trabalho e nada muda, eu preciso que Deus faça um milagre. Deus vai fazer um milagre, Deus vai te abençoar para ter novas habilidades, você vai estudar e ter novos assuntos, você vai melhorar como você pode se portar para melhor chegar até as pessoas e as pessoas chegarem até você. Você vai procurar, tem que ter um jeito, tem que ter um jeito dessa promessa de casamento acontecer na minha vida, tem que ter um jeito desse trabalho acontecer na minha vida, tem que ter um jeito de eu fechar esse negócio, tem que ter um jeito de vir uma resposta para essa enfermidade, tem que ter um remédio que melhora isso, tem que ter um jeito. Amém, queridos? Porque Deus pode fazer, mas depende daquilo que nós pedimos
ou que nós pensamos, que depende daquilo como nós sentimos. Se a sua fé for fraca, se a sua força espiritual for fraca, você não chega no impossível, porque você não consegue nem pedir e pensar. Diga misericórdia. A força física, essa pode ser fraca, você pode estar fragilizada, não tem problema. A força emocional também, mas a sua força espiritual tem que estar intacta. A sua força espiritual tem que estar intacta para dizer, tem que ter um jeito. Se Deus prometeu, se eu sei que Deus me ama, se eu sei que o inimigo Deus pode manietar e diminuir as suas forças e tirá-lo do meu caminho, então tem que ter um jeito de eu descobrir qual é a minha parte para fazer. Você tem que descobrir qual é a sua parte para fazer aquilo que liga o ponto do impossível de Deus. Amém, queridos? Senão nós ficamos só esperando Deus. E está tudo bem quando a gente espera Deus. Mas se a gente quer o além daquilo que pedimos ou pensamos, nós temos que saber o que pedimos ou pensamos para encher de poder que opera em nós. O poder de Deus que opera em mim é um daquele que crê. Estou com dificuldades físicas, dificuldades emocionais, mas o meu espírito continua crendo, então tem que ter um jeito. Eu vou pensar, eu vou estudar, eu vou descobrir, eu vou consultar, eu vou perguntar para um, eu vou perguntar para outro, tem que ter um jeito, porque o impossível, além daquilo que eu pedi, eu pensei, vai chegar, mas tem que ter um jeito. Amém, queridos? Então, se te falta conhecimento, você busca conhecimento. Às vezes nós passamos com distrações na vida, sabe? Muitas vezes, cuidado para que você não faça da sua própria fé distrações. Eu já estou na 7ª corrente, orando. Você está orando, mas cuidado para que as suas correntes não sejam distrações daquilo que você precisa fazer. Talvez você precise mudar seu comportamento, talvez você precise mudar sua postura, talvez você precise mudar seus relacionamentos. Então, peraí, você ora, mas você também tem que descobrir qual é o jeito que você precisa ajustar para que as coisas aconteçam. Minha empresa está com dificuldade, eu vou esperar Deus fazer um milagre, mas tem que ter um jeito de eu fazer alguma coisa. Eu vou procurar um parceiro, eu vou procurar uma forma de renegociar, eu vou consultar o profeta, o bispo, o líder, eu vou estudar formas com que eu melhore o desempenho da minha empresa. Tem que ter um jeito. Amém, amados? Tem que ter um jeito. Em casa nós estamos com dificuldade. Deus vai nos abençoar com a dificuldade. Vai, mas tem que ter um jeito da gente melhorar. Tem que ter um jeito. Nós vamos reorganizar nossas finanças, nós vamos ter um código em casa de palavras, de relacionamento, nós vamos combinar o que um fala, o que o outro fala, tem que ter um jeito. Gente, nós temos alarme na igreja, a empresa de segurança está lá, mas nós temos uma senha. Tem que ter um jeito de ligar a igreja com a empresa do alarme. Fala para o seu vizinho, tem que ter um jeito de você fazer a sua parte. Tem que ter um jeito. Tem que ter um jeito. Eu vou experimentar outro remédio. Eu vou procurar outro médico. Eu vou orar de outra forma. Eu vou fazer um jejum diferente dessa vez. Eu vou procurar o profeta. Eu vou procurar meu líder. Eu vou consultar o Google. Consulta o Google, digita lá como melhorar o ânimo em casa. O Google vai te dizer, saia lá fora, olhe para uma plantinha. Aí você fala assim lá no sofá, não vou sair lá fora não. Aí você digita de novo. Outra técnica para melhorar do desânimo. Aí o Google fala assim, pare de comer açúcar. Aí você olha o polo de sorvete e fala assim, não vou parar não, vou procurar outra técnica. Sabe, queridos? Está com dificuldade financeira na empresa, digita no Google. Como melhorar as finanças, deitado lá no sofá, como melhorar as finanças. E vai buscar conhecimento, vai buscar entendimento, vai acrescentar a sabedoria dentro do seu cérebro. Vai buscar formas, tem que ter um jeito. Tem que ter um jeito de eu ajustar meu relacionamento, tem que ter um jeito desse milagre chegar, tem que ter um jeito
da salvação chegar até a minha família. Eu já ungi a roupa do marido e dos filhos, agora eu vou levar mais uma semana a roupa para ungir. Agora, além de ungir, eu vou levar o óleo e vou colocar na cama. Não, agora, além de ungir a roupa e colocar o óleo na cama, eu ainda vou colocar uma foto lá na mesa do milagre. Tem que ter um jeito, um dia essa promessa de salvação vai chegar na minha casa. Tem que ter um jeito do meu filho, do meu pai, do meu marido, do meu irmão sair do vício. Tem que ter um jeito. Eu vou visitar ele bem naquela hora que ele sai para fazer aquele negócio errado. Tem que ter um jeito, eu vou descobrir esse jeito. Porque aquele que eu sirvo, que eu creio, que eu amo, é infinitamente poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso ou que eu peço. Então eu tenho que saber pensar. Fale para o seu vizinho e fala, você tem que saber pensar, meu irmão. Deus está com a chave pronta. Aí Deus dá a chave do carro, você não sabe dirigir. Percebe? Aí Deus está pronto para te dar um milagre, você não sabe nem o que pensar, você não sabe o que pedir, você não sabe o que orar, não sei, estou esperando. Está esperando o quê? Você tem que estar com tudo pronto. Deus, eu já fiz o desenho da minha empresa, se aparecer mais 2 clientes aqui, eu fechar mais 4 negócios aqui, aí eu consigo sustentar aqui, saio dessa dívida aqui e eu consigo sobreviver. Pronto, tem que ter um jeito. Vocês estão entendendo, meus amados? Deus tem que ter um jeito. Se esse antibiótico aqui não funcionou e esse médico aqui não deu certo, se eu procurar aquele outro com aquela outra pessoa, se eu tentar essa outra marca, tem que ter um jeito. Se o Senhor operar um milagre na minha vida, o que eu preciso fazer? Tem que ter um jeito, Deus, porque eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que eu penso, que eu peço, então eu tenho que saber pensar para saber pedir. Então eu tenho que trazer conhecimento, eu não posso ficar alienado. Sabe o que o mundo quer fazer hoje? Alienar a nossa cabeça, alienar os nossos pensamentos. A nova ordem mundial, aquilo que já vem sido trabalhado há muito tempo, vem para alienar a gente, para a gente ficar assim, não sei, tá bom, tá tudo certo. Não, Deus vem para nos dar inteligência, Deus vem para nos dar sabedoria, Deus vem para nos dar um cérebro que trabalha, que todo dia está em desenvolvimento, Deus vem para nos trazer o ponto de conexão com Ele, que é o Espírito Santo, onde você sente Deus. Então, se você tem o Espírito Santo, que você sente Deus, você precisa fazer a sua parte para fazer esse ponto de conexão. Todo milagre, toda bênção ou todo sonho é a resposta para uma necessidade. E se Ele é poderoso para fazer infinitamente mais a sua necessidade, você precisa conseguir ajoelhar, mas também procurar e ficar na expectativa. E não desistir do seu sonho, e não desistir da sua promessa, e não desistir da sua melhora, e não desistir de encontrar uma saída, de ter um jeito milagroso. Tem que ter um jeito. Deus, levanta um parceiro. Senhor, que apareça alguém, já sei, se alguém comprar a minha empresa, pode ser que dá certo, tem que ter um jeito. Eu lembro uma vez, nosso filho tinha 8 meses e ele nasceu com um problema genético interno na parte da respiração, e nós já havíamos ido em diversos médicos aqui em Maringá, em quase todos, com os piores diagnósticos, e chegou num domingo à noite, num culto, uma mulher chegou em nós e falou, olha, leva aí só mais esse. Nós olhamos assim, recém-paridos, né, casal jovem, duro, sem dinheiro. Aí eu falei, olha, eu já desisti, agora eu vou para São Paulo. Ela, não, tenta só mais esse. Na segunda-feira de manhã a gente veio para Maringá em só mais aquele. E aquele médico disse assim para nós, olha, eu vou viajar na quarta-feira para um safari na África. Mas se eu deixar para operar seu filho, quando eu voltar ele vai estar morto. Então eu quero vocês aqui amanhã cedo com esse menino, porque eu vou operar e vou deixar um médico aqui cuidando dele. Nós voltamos para casa, fomos para o Caixa Forte, que era o vô do bispo, que deu dinheiro. Terça-feira de manhã nós estávamos com o nosso filho na mesa de cirurgia. Tem que ter um jeito. Já era o 10º médico, nós já estávamos desgastados, com os piores diagnósticos do mundo, e de repente uma pessoa vem e falou, só mais esse. Aí eu falei, tem que ter um jeito, vamos só mais esse. E ali Deus operou.
Você precisa saber o que você pensa, para você saber o que você pede. Eu penso que eu quero ser muito amada, então eu vou pedir um cara com quem eu complete, com quem eu possa ser útil, com quem eu possa ajustar a vida, porque quando eu contribuir com a vida de alguém, esse alguém vai contribuir com a minha. Você precisa saber o que pensar, para você saber o que pedir. Aí Deus vai mandar para você o homem da sua vida cheio das necessidades que você tem, habilidades. Por isso que dá nervoso no casamento. Dá ou não dá nervoso no casamento, gente? Claro que dá. Porque você pensa que vai vir, o Jesus já veio para te salvar. Não vai vir outro Jesus, senão você não consegue nem namorar, porque você vai ficar preocupada. Você tem que pensar no cara onde você completa, então você tem que pedir, Deus, no que eu sou boa? Eu sou boa para colocar finanças em ordem, eu sou boa para colocar as em ordem, ou eu sou boa para colher, eu sou boa para quê? Deus, eu quero usar aquilo que eu sou boa para completar a vida de alguém. Você tem que saber o que você pede, pensa para você saber o que você pede. Porque Deus está sempre pronto, mas Satanás também está. Nas regiões celestiais, o diabo quer segurar as nossas bênçãos o tempo inteiro. Aí a gente fica, Deus, 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 e Deus está lá, filha, filho, filha, filho, e o diabo está lá assim, ó, lá no meio atrapalhando. Você precisa tirar ele do seu caminho o tempo todo. Tem que ter um jeito. Se o diabo está me travando por aqui, tem que ter um jeito de Deus me responder por ali. Não ouviu um amém? Tem que ter um jeito. Tem que ter um jeito de eu pagar essa conta. Tem que ter um jeito da paz chegar na minha casa. Tem que ter um jeito da salvação se cumprir. Tem que ter um jeito de eu conseguir orar em línguas. Você foi batizado no Espírito Santo em 1900 e bolinha, quando você fez revisão de vida, você não ora em línguas até hoje. Aí você fica, Deus me faz orar em línguas. Não, tem que ter um jeito. Eu vou orar no meu cantinho, eu vou vir um dia na igreja, eu vou ligar uma adoração na minha casa, eu vou conversar, tem que ter um jeito. Eu preciso destravar os dons das línguas em mim, porque eu quero, não sei se é o dom da língua, se é o dom da interpretação da língua, eu não sei se é o dom da cura, eu quero os dons espirituais, eu quero mais de Deus, tem que ter um jeito de eu ter mais de Deus. E quando nós desanimamos com Deus, nós nos afastamos. Tem que ter um jeito. Eu agora sirvo no louvor e lavo os banheiros. Agora eu também quero ficar na porta e dar aula para as crianças. Porque tem que ter um jeito de eu me animar mais com Deus. Tem que ter um jeito, querido. Tem que ter um jeito de reavivar o dom de Deus em você. Tem que ter um jeito da sua fé ser renovada. Tem que ter um jeito. Porque Deus pode fazer infinitamente mais. Mas você precisa saber o que pensa para saber o que pede. Quero ler com você a história que está em 1 Samuel, capítulo 25. Vou falar sobre Abigail, porque tem toda a Bíblia repleta de exemplos de homens e mulheres que ficaram orando e procurando. Mas eu resolvi escolher Abigail para trazer um contexto diferente. 1 Samuel 25, versículo 14, eu vou ler bastante. 1 Samuel 25, versículo 14. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Olha, Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor. Porém, este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons e nunca fomos agravados por eles em nenhuma coisa. Sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia quanto de noite, todos os dias que estivermos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, versículo 17, olha o que o moço, o servo de Nabal e Abigail, disse para Abigail: agora, pois, considera e vê o que? Peraí, Deus não é o Deus do impossível? Mas peraí, o que esse mensageiro disse para Abigail? O que ela tinha que fazer. Agora vê e considera o que has de fazer, porque o mal já está determinado contra nós. O que aconteceu aqui, para eu resumir esse texto com você? Davi ajudou Nabal em certa vez.
E depois Davi precisou da ajuda de Nabal, dono de uma terra, para aqueles que estão aqui nos visitando hoje. Então foi um acordo de vizinhança. Davi, o servo de Deus, e Nabal, que tinha uma terra ali. Davi ajudou Nabal. Quando Davi precisou de Nabal, Nabal disse assim: não vou ajudar não, nem sei quem é esse cara. Davi ficou furioso e disse assim para os seus soldados: nós vamos lá e vamos matar todos os homens que tem na terra de Nabal. E eles começaram a se preparar para destruir os homens da terra de Nabal. Um servo ouviu, correu em Abigail, mulher de Nabal, e disse para ele assim: olha, Davi sempre foi gente boa com a gente, mas nosso Senhor disse um não para ele está vindo com o exército e eles vão destruir os homens da nossa cidade. Versículo 18. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, com cachos de passas e 200 pastas de figo, e os pôs sobre os jumentos, e disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ao seu marido Nabal. Versículo 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se seu rosto sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Versículo 24. Lançou-se-lhe aos pés e disse: ai, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite-me falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe com o meu senhor, com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome ele é, Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviaste. Olha o que Abigail fez. Versículo 28, corre aí. Olha o que ela ainda diz para Davi: perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor fará a casa firme. Versículo 32, quem está na mídia vai ter que correr hoje. Versículo 32, então Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência. Versículo 35, então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta trazia e lhe disse: sobe em paz a tua casa, bem vês que ouvi a tua petição e a atendi. Olha o que aconteceu, quando Abigail viu o que o marido dela tinha feito, Abigail pensou: e agora? Davi está vindo, vai matar todos os homens. O que ela pensou? Tem que ter o quê? Ela pensou: tem que ter um jeito. Tem que ter um jeito da gente evitar essa tragédia. Tem que ter um jeito de se fazer alguma coisa. Com certeza, Abigail consultou a sua dama de honra ali, e ela consultou o chefe da dispensa, perguntou: quantos pães nós temos aí? E ele disse: oh, não, senhora Abigail, nós temos 200 pães. Ela falou: vai lá no chefe do celeiro lá, vê quanto que tem. Aí ele falou: oh, senhora, nós temos 5. Aí ela falou: oh, vê lá com o capitão da guarda. Ela pensou: tem que ter um jeito, eu preciso chegar até Davi, eu preciso pedir perdão para Davi antes que ele destrua a nossa terra. Tem que ter um jeito. Eu conheço Davi, ele serve um Deus poderoso. Eu sei da força que Davi tem, porque Deus está com ele. Tem que ter um jeito de resolver isso. E Abigail chamou seus melhores servos, montou no jumentinho, pegou lá todos aqueles elementos de oferta. Vamos levar vinho, Davi gosta de vinho. Juntou ali mais um pouquinho de vinho e foi de encontro com Davi e disse para os seus servos: vão na minha frente, eu vou seguir vocês, porque Abigail não sabia como chegar lá. As mulheres não sabiam sair do palácio, o que dirá chegar no meio de uma montanha onde tinha um servo escondido, homens valentes, bravos e furiosos. Tem que ter um jeito.
E ela falou para os seus servos, vão na minha frente, porque eu vou seguindo vocês. Queridos, quantas coisas você precisa que alguém já foi na tua frente e sabe como faz? Para de ser orgulhoso, vai aprender como é que faz, vai perguntar como é que faz, vai ser humilde andar atrás de alguém. Mexa-se, porque se você quer viver o impossível de Deus, você precisa fazer a sua parte. E a sua parte não é só orar, a sua parte é orar e agir, a sua parte é orar e crer, a sua parte é orar e procurar como fazer. Paulo estava preso e enviou cartas, mas ele ajudou Éfeso. Eu quero que você fique fervoroso com essa palavra, porque você precisa se despertar. Tem que ter um jeito de viver bem, tem que ter um jeito de sair da dívida, tem que ter um jeito de casar, tem que ter um jeito de viajar, tem que ter um jeito de orar em línguas, tem que ter um jeito de prosperar no ministério, tem que ter um jeito para chegar a cura para essa enfermidade, tem que ter um jeito de vir um alívio, tem que ter um jeito. Você pode dizer amém? Abigail estava disposta. Olha quantos elementos Abigail fez, queridos. Ela pegou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas. Vocês sabem o que é para uma mulher de um rei pegar 5 ovelhas em secreto? Aquele trupé todo. Ela precisou de alguém de confiança. Leva as ovelhinhas quietinho. Tem que ter um jeito. Abigail poderia ter mandado um mensageiro. Você pode só fazer sua campanha, mas você também pode sair para perguntar, você pode sair para estudar, você pode sair para pedir perdão, você pode sair para melhorar. Ninguém te abraça, saia você e dá um abraço. Está te devendo perdão, vai você e pede perdão. Vai você e conserta, vai você e muda, vai você e melhora. Faça a sua parte. A Abigail, o problema era do marido dela. E quem morreria não seriam as mulheres, seriam os homens. Ela poderia dizer, não estou nem aí. Meu marido é louco mesmo, o problema é dele. Mas ela não queria ver a desgraça naquela terra. Ela não queria ver sangue derramado, ela não queria ver prejuízo. Dava para economizar prejuízo de vidas. E ela foi e se esforçou. 200 pães, 5 ovelhas, 5 medidas de trigo tostado, com cachos de passas e 200 pastas de figo. E os pôs sobre jumentos. E eu pergunto, quanto você está disposto a fazer? Ou o quanto você já cansou de fazer? Diga misericórdia. Se fortalece, meu irmão, porque a vida está arrochando cada vez mais. Melhore, evolua, insista. Caiu, levanta. Mas tem que ter um jeito. Tem que ter um jeito. Porque eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que eu peço. Então eu preciso saber o que eu penso, para eu saber o que eu peço. E para eu saber o que eu penso, para eu saber o que eu peço, eu tenho que estar com o poder dele operando em mim. Por isso que eu estou na igreja hoje, no dia 4 de agosto de 2024, um dia que nunca mais volta. Eu estou aqui para ouvir essa palavra e de alguma forma, em alguma coisa, eu captar e sair daqui, lembrando que tem que ter um jeito, porque se Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, aquilo que eu peço, então eu preciso saber o que eu penso e eu preciso que o poder dele esteja ativo em mim. Sabe qual é o nosso problema? Quando a gente transfere o poder de Deus para as pessoas. Aí a sua fé está condicionada ao seu marido. Eu não vou porque meu marido está assim. Condicionou com pessoas. Eu estou preocupada porque meu líder é isso. Se a sua fé estiver condicionada a pessoas, você não vai saber o que pensar, nem o que pedir, e nem buscar o infinitamente mais. Por isso que Abigail foi tão sábia. Abigail estudou, Abigail planejou, Abigail fez o que precisava. Abigail cobriu um erro do seu marido ali da forma correta. Ela não disfarçou, ela foi lá para Davi e falou, olha, meu marido é loucura, ele fez coisa errada mesmo, me perdoa. Às vezes nós precisamos dizer, olha, eu venho com uma história familiar assim, quantas vezes? Queridos, da minha história familiar é terrível, eu venho e falo, Deus, eu vim de uma história de divórcio, eu vim de uma história de traições, eu quero um relacionamento diferente, eu quero uma vida diferente. Confesse, reconheça as suas dificuldades e diga, Deus, o que eu preciso fazer? Eu quero diferença, eu quero viver isso. Abigail preparou muitas coisas.
Por isso que Provérbios nos diz, não vou ler agora o texto por conta do horário, mas Provérbios nos diz tanto para buscarmos sabedoria. Busque formas, busque conhecimento, busque uma vez, 2 vezes, 3 vezes, fale uma vez, fala de novo e fala de novo. Nós aprendemos isso na celebração, sabe, querido? Você fala, eu já cansei de desistir. Se você cansou e desistiu e é algo bênção para você, você retoma de volta. Fala, eu só dei um intervalo, agora eu estou me recuperando, vou continuar firme e forte. Mas você precisa saber o que pensa para você saber o que pede. Nós conhecemos a história de Moisés, conhecemos a história de Joquebede. O que ela fez? Ela simplesmente falou assim, preciso proteger meu filho. Não. Joquebede pensou assim, tem um rio, aquele rio passa no fundo da casa do rei, a princesa toma banho tal hora, aqui tem junco, tem uns elementos aqui que se eu fizer um cesto eles não afogam, eu também posso sair tal hora. Joquebede pensou, ela estudou as formas de proteger Moisés, ela estudou o curso do rio, ela devia saber até a hora que os jacarés subiam e desciam, porque diz que tinha muito jacaré lá, sabe? Ela pensou, tem que ter um jeito de eu proteger meu filho. Fala para o seu vizinho, tem que ter um jeito para essa bênção que você está buscando. Tem que ter um jeito. A gente canta, Joquebede, Moisés não vai morrer, Deus ouviu o choro do bebê, mas Deus não fez Shazam e tirou Moisés daquele lugar. Joquebede teve que pensar. Joquebede orou, pensou e ficou na expectativa. Será que vai dar certo? Senhor. Ela começou com oração, fez a parte dela e depois cobriu com oração de novo. Ore, faça a sua parte, mas depois proteja com expectativa as tuas sementes. As parteiras de Faraó, Sifrá e Puá, elas tinham uma ordem de Faraó de matar os meninos quando nascessem, mas elas acreditavam e sabiam como era o Deus dos hebreus. Elas sabiam que Deus era poderoso. E se elas obedecessem Faraó, elas iam aborrecer o Deus do povo. Ninguém queria mexer com o Deus do povo de Israel. Se elas desobedecessem Faraó, elas iam cair na fúria de Faraó. O que elas pensaram? Vamos pensar num jeito. Tem que ter um jeito. Sifrá e Puá. Depois você pesquisa na Bíblia. Aí tiveram a ideia. E se a gente caminhar bem devagar, quando as mulheres estiverem dando a luz, e a gente chega lá e os nenéns já nasceram? Porque elas tinham que estrangular eles no parto normal ali. Tinha que destroncar a cabecinha do nenê para falar nasceu morto. Esse era o plano. Então elas tinham que chegar depois que os neném nascessem, porque daí o nenê já estava no braço da mãe, elas não iam chegar lá e estrangular os bebezinhos. Então elas pensaram, tem que ter um jeito. Querido, às vezes você sofre na sua empresa, porque às vezes seu patrão manda fazer coisa errada. Começa a orar, buscar, descobrir formas. Tem que ter um jeito de eu não entrar nesse pecado. Tem que ter um jeito de eu sair dessa cilada. Tem que ter um jeito de eu pôr um limite nas situações da minha vida. Tem que ter um jeito. Às vezes você peca porque você entra em cilada. Tem que ter um jeito de eu conseguir não ir naquele lugar, naquela hora, parar do jeito certo. Tem que ter um jeito. Tem que ter um jeito, em nome de Jesus. Amém, queridos? E elas combinaram. Aí alguém vinha e chamava, corre parteira. A mulher hebreia está tendo um filho. Nós vamos correr. Aí elas iam. Bem devagar. Aí chegava lá, a neném já estava no braço da mãe. Aí Faraó falava, o que está acontecendo? Aí elas falavam assim, não sei. Quando a gente chega, já nasceram. Mas Faraó não mandou ir devagar ou depressa, ele só mandou elas irem. Errado elas não está, né? Não é assim que diz, errado não está. Elas pensaram, tem que ter um jeito. E aí elas iam devagar. Quando chegavam lá, os bebês já tinham nascido. Jesus, em muitas das suas aflições, Jesus se retirava para orar, porque ele precisava parar e falar com Deus. O que ele tinha que falar com Deus? Tem que ter um jeito, Pai. Tem que ter um jeito, Senhor. Meu Pai, tem que ter um jeito. Aí Deus dava direção. Quando ele foi até Lázaro,
Todo mundo questionou ele lá, as meninas questionaram ele porque ele demorou. Ele orou, a Bíblia diz, ele orou aos céus e pediu a Deus. Ele pensou, tem que ter um jeito de eu resolver isso, Senhor, me ajuda. Aí ele foi para lá, demorou, mas chegou e fez. Tem que ter um jeito. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que você pensa, aquilo que você pede, mas você precisa saber o que pensa e o que você pede. Amém, queridos? Busque sabedoria, busque a cura, busque o teu milagre, busque informação, busque conhecimento, busque a sua mudança de atitude, busque você ser uma pessoa melhor, busque você evoluir, busque você crer mais, busque você cada dia mais comunhão com o Espírito Santo, busque você entregar seu dízimo e sua oferta. Se ninguém na sua casa entrega, entrega você. Busque conhecimento, sabedoria, para que você possa ajoelhar, procurar e ficar na expectativa, em nome de Jesus. Jacó, Labão perguntou para Jacó qual é o preço. Ele disse, não, só me dá as ovelhas malhadas. Depois ele pensou, tem que ter um jeito dessas ovelhas nascerem malhadas. O que Jacó fez? Jacó colocava no bebedouro varinhas lascadas, para quando as ovelhas prenhas viessem tomar água, elas olhassem aquela varinha malhada e a ovelhinha na barriga delas nascessem malhadinhas. Diga comigo, tem que ter um jeito. Fala para o seu vizinho, fala, você tem que sorrir, engrossar suas forças, porque tem que ter um jeito. Amém, queridos? Tem que ter um jeito. Sabe o que aconteceu? Aquelas ovelhinhas nasceram malhadas. E aí a resposta chegou até ele. Tem que ter um jeito. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que você pede, conforme aquilo que você pensa, conforme o poder dele que opera em você. Aumenta esse poder em nome de Jesus. Aumenta seu poder espiritual em nome de Jesus. Aumenta seu conhecimento intelectual. Aumenta a sua força física. Aumenta a sua disposição. Aumenta a sua humildade. Aumenta aquilo que você tem de bom. Mas viva aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais o que você pede, conforme o que você pensa, conforme o poder dele que opera em você. Amém? Vamos orar? Nós vamos orar por quê, gente? Por quê? Tem que ter um jeito, tem que ter um jeito. Tem que estar em algum lugar, essa resposta está em algum lugar, essa solução está em algum lugar. Mateus 7, versículo 7, para a gente encerrar com um texto de fechamento. Mateus 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. A parte de Deus, certo? Qual que é a nossa parte? Buscai, batei, abrir-se-vos-á. Feche os teus olhos. Como está aí a linha da sua vida? Sabe, queridos, o apóstolo Paulo estava preso, Éfeso estava precisando de um socorro. E ele pensou, tem que ter um jeito. Deus pode fazer o que é que eu preciso fazer. E aí Paulo pensou, uma carta na mão do mensageiro. Quem pegaria uma carta de um prisioneiro para levar para uma cidade? Tinha que ser uma pessoa de confiança. Paulo perguntou, pensou, pesquisou, olhou os guardas, analisou as pessoas que estavam com ele e pensou, tem que ter um jeito do socorro chegar em Éfeso. Abigail estava com um decreto de morte para todos os homens da sua terra. Mas ela pensou, tem que ter um jeito. Eu sei que o Deus de Davi vai ajudar ele. Tem que ter um jeito de eu pedir perdão. Comece a pensar nas suas situações, querido. Comece a pensar naquilo que te angustia. Aquilo que você tem colocado só nas mãos de Deus. Deus quer te dar, compartilhar com você autoridade. Jesus é o primogênito, porque você vem na sequência. E ele diz, eu te dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Mas você precisa estudar quem são as serpentes, quem são os escorpiões. Você precisa analisar. Você precisa ter uma expectativa no seu coração de que tem que ter um jeito. Tem que ter um jeito. E eu vou pedir para você sair do seu lugar e vir ao altar.
Se você tem uma situação que aos olhos humanos não tem saída, você vai vir para o altar e você vai receber do Espírito Santo força, sabedoria, direção. Tem que ter um jeito. Você vai fazer um curso no Sebrae, você vai consultar um empresário igual você vai consultar o líder, o bispo, você vai consultar o pastor, você vai consultar um outro médico, você vai consultar um outro gerente de banco, você vai consultar a mãe do amigo, do seu amigo, do amigo do seu filho. Tem que ter um jeito. Você vai digitar uma pesquisa. Como ajudar os filhos em casa, como tirar um filho da droga, como melhorar meus relacionamentos, como ser uma boa esposa, como ser um bom marido, como arrumar um bom namorado, como firmar no relacionamento. Tem que ter um jeito de vir a salvação na sua casa, tem que ter um jeito de vir aquele contrato, tem que ter um jeito de ter o perdão daquela dívida, tem que ter um jeito de ter uma renegociação, tem que ter um jeito de você orar em línguas, tem que ter um jeito de você conseguir evangelizar pessoas, tem que ter um jeito de você parar de chorar um pouco, tem que ter um jeito de você voltar a sorrir, tem que ter um jeito de ter alívio para essa dor, tem que ter um jeito, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, a Tua palavra é viva e ela é eficaz. E se Paulo, do jeito que ele estava, encontrou uma forma de levar socorro a Éfeso, se Abigail, na condição que ela estava, encontrou uma forma de receber perdão e livramento, Senhor, tem que ter um jeito para as nossas situações, em nome de Jesus nós cremos. Comece a confessar isso, querido, diga: Deus, tem que ter um jeito de chegar a salvação na minha casa. Verbaliza, comece a dizer: eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir a sua voz. Declara agora: Deus, tem que ter um jeito de achar um remédio, tem que ter um jeito de ter um médico, tem que ter um jeito, Senhor, da bebida sair da minha casa, tem que ter um jeito de eu voltar a sorrir, tem que ter um jeito de eu encontrar esse cliente, tem que ter um jeito de eu sair dessa dívida, tem que ter um jeito de eu ter a promoção, tem que ter um jeito de eu ver meus filhos felizes, tem que ter um jeito de eu viver a fé avivada, tem que ter um jeito de eu recuperar meus dons e ministérios. Comece a declarar: tem que ter um jeito, Senhor. Oh, Jesus, tem que ter um jeito. Abra as portas nesta semana, Senhor, com sabedoria sobre teus filhos, sobre nós, o teu povo. Sobre nós, o teu povo, Senhor, como família, como cristãos, como homens, mulheres, adolescentes, como estado, como nação, como cidade, como empresa, como empregados, Senhor, na área em que estamos nessa terra, tem que ter um jeito de sermos abençoados e abençoadores. Tem que ter um jeito, Senhor, nós confiamos. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço. Confesse isso ao Senhor, diga: Senhor, eu confio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais o que eu peço. Me ajuda, Deus, a saber o que pensar e o que pedir. Em nome de Jesus. Renova, Senhor, nos teus filhos nesta noite a força espiritual em nome de Jesus. Reforça, Senhor, a força intelectual. Tem que ter um jeito na escola, tem que ter um jeito. Oh, Senhor, em nome de Jesus, eu ministro sabedoria, informação, conhecimento, fé, unção, dons, talentos, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos hoje aprender com a Tua palavra. Dá-nos nesta semana as habilidades, as ferramentas que precisamos. Em nome de Jesus, ore comigo e diga: nessa noite, eu recebo essa palavra. Em nome de Jesus, tem que ter um jeito. Os meus olhos verão as promessas se cumprindo. Em nome de Jesus, eu recebo também a Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador pessoal. Tem que ter um jeito, e eu vou viver a salvação e a vida eterna todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Graças a Deus. O que você vai se lembrar essa semana? Tem que ter um jeito. Deus pode fazer.
Tem que ter um jeito de você encontrar o que Ele pode fazer em nome de Jesus.